é porque eu consigo ver o começo, meio e fim. E quando eu te Uhum, atendia uhum, consultório, eu tinha uhum, que estar fazendo um relatório para pedir uma infiltração, uma autorização, eu fazia de graça. Eu falava, cara, quer saber? Eu vou enfiar no valor da minha consulta porque eu quero cuidar do paciente, eu não quero cuidar da burocracia. Eu não quero preencher 50 papéis, esperar autorização para ele voltar, ele vai ser outro paciente desse que eu estou vendo hoje. E eu quero cuidar dele hoje. Então, quando você tira os intermédios, você uhum. consegue cuidar do início ao fim, sabendo que recurso você pode usar, o quanto eu tenho aqui disponível, você tira outros interesses, né? Você tira as preocupações de ter que convencer alguém, de ter que pedir autorização, de ter que, enfim, você só foca no cuidado. E isso brilhou muito meu olho. Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento de carreira médica do Brasil. Hoje nós chegamos ao episódio número 244 e temos o privilégio de receber uma médica especialista em neurofisiologia clínica, medicina física e reabilitação, uma das grandes líderes da gestão na saúde no Brasil, com mais de 15 anos de carreira. Ela é uma referência no cuidado com pacientes complexos e é conhecida por sua abordagem inovadora e humanizada, aplicando conceitos de Lean Six Sigma para melhorar processos e resultados. Vamos explorar como combinar gestão eficiente, inovação tecnológica e cuidado integral para transformar a vida de todos os nossos pacientes. Ela nos contará sobre suas experiências na Grande Prevent Senior, onde lidera a coordenação de especialistas e inova sempre com muita gestão em cuidado domiciliar, além de discutir a importância de um olhar colaborativo e empático em todo o nosso setor de saúde. Vem arrasando nos seus posts do LinkedIn, que eu estou sempre acompanhando. Uhum. Então, venha comigo se você quer aprender a aprimorar seu modelo de cuidado, melhorar a qualidade assistencial e ainda ouvir sobre a grande passagem dela. Ainda tem passagem em Harvard, que tinha esquecido desse detalhe aqui dentro do super currículo da nossa convidada. Se você ainda não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, o momento é esse. Dá like, ativa sininho para receber toda terça-feira, 19 horas, o aviso do novo episódio e botar esse episódio para subir e mais pessoas poderem conhecer e se deslumbrar muito com a história da querida doutora Daniele Bianchini Rampin. Como é que fala o nome, Dani? E, É assim que Bianchini, fala? Então, pode fala, falar. doutora Daniele, tudo bem? Tudo bom, Ricardo? Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Muito feliz. Eu tava fazendo. Hoje eu fiz minha 95ª live de preparação para o meu caminho de Santiago de Compostela. Estou conseguindo chegar à minha meta de 150 lives, tá? Dia 6 de outubro, pego o avião para o Porto para começar meu caminho português até Santiago de Compostela. Então aí estou faltando agora 55 lives. Estava falando na minha 95ª live que eu estava aqui ansioso para ouvir sua jornada hoje, que vamos conhecer melhor hoje. Me conte, Dani, como é que você, com esse seu currículo deslumbrante de passagens por USP, Imagino. Harvard, O o que Harvard que não te foi lá, o motiva? Harvard foi um curso daqui, tá? Tá bom, não foi lá. Você vê como é que meus convidados eles começam com as suas humildades, entendeu? Se diminuindo, entendeu? Mas o que que te motivou a escolher a fisiatria e a neurofisiologia clínica, Dani? Da onde que vem isso? Porque não é todo mundo que fala sobre isso, pô. Não é um assunto super comum. Não é cardiologia, pô. Na verdade, depois a gente vai conversar de onde eu cresci, né, que foi no interior. Quando eu falei que ia fazer fisioterapia, você vai fazer o quê? Fisioterapia médica? É, tipo isso, fisioterapia médica. Vai ser um pouco complicado para eu te explicar o que é, né? Mas a fisiatria, ela surgiu no final da faculdade, porque até então eu ia fazer neurocirurgia.
Até o meio do sexto ano eu ia fazer neurocirurgia Então, totalmente pera aí, você tá de diferente. sacanagem. Você fazer neurocirurgia? Entendi. Você tava organizada para isso? Totalmente, totalmente. Sempre Você acompanhava alguém, não, né? meu padrasto é neurocirurgião e eu Não, acompanho. você tá de brincadeira, cara. Não, peraí. Não, então já ficou mais emocionante o episódio. Já me deu 1 milhão de gancho aqui. Tá, mas e aí? Da onde vem isso? Pô? Qual foi o estalo? Como é que mudou? Então, e aí ele sempre me trazendo novidades, assim, para eu ver outras áreas. Ele é neurocirurgião e neurofuncional, né? Então ele trabalhava com dor, que era uma coisa que eu gostava muito, acompanhava muito. Eu sempre acompanhei cirurgia, desde muito nova. Eu acompanhava as cirurgias com ele. E essa parte da dor era algo que eu amava junto. E ele ali me estimulando. Tem certeza que você quer fazer neurocirurgia? Mostrando os lados difíceis também, né? Os lados difíceis, talvez. Não posso falar ruim, né? Acho que depende de cada um. Mas, poxa, você quer casar, você quer ter filho, você gosta de uma vida, né? Você gosta de lazer, você gosta de fazer atividade física, você gosta de muitas coisas que você vai ter que abrir mão por um tempo aí da sua vida, porque é pesada, né? Uma residência de neurocirurgia, o trabalho, e você vai levar 6 anos para fazer a neurofuncional. Então, Uhum. para trabalhar com dor, existem outras maneiras de você chegar nesse tipo de tratamento, de formação, mesmo intervencionista, né? Fazer procedimento de coluna e tudo. E ele começou a me mostrar nos Estados Unidos que a pediatria é muito intervencionista nos Estados Unidos, faz muitos procedimentos, e me levou para assistir uma aula do Philip Fregni, que é um fisiatra de Harvard, e a aula era de estimulação magnética transcraniana. Uhum. E aí tem outras histórias da minha vida, questão de amar física, prestei física junto com medicina, depois a gente fala sobre isso, mas ele explicando sobre o campo magnético, mudando a corrente, que isso estimula o cérebro, que você pode fazer tratamentos e tal. Eu falei, caraca, juntou tudo. Juntou a física que eu adoro, a biomecânica que eu gosto, o esporte que eu gosto, o tratamento de dor. Acho que eu consigo juntar tudo isso, mas ainda bastante insegura. E aí ele me levou um dia no ambulatório da doutora Satiko, que é um nome, né, não tem quem não conheça dentro da pediatria, a doutora Satiko, que é a pessoa que tira a dor com a mão, sabe? Aquela que atende o paciente da cabeça aos pés maravilhosamente bem, ela fala, sua dor tá aqui. E aí você tá com a dor na ponta do dedo do pé e ela encosta aqui no ombro e vai com aquela manipulação com a mão e tal. E aí eu me encantei, assim, no ambulatório com a doutora Satiko lá no HC. E, cara, é mágico. A pessoa sai andando numa consulta, e aí juntou tudo. Eu falei, eu consigo. Eu acho que é isso aí que vai juntar a física com o que eu gosto da dor, do tratamento, de ouvir o paciente, que eu adorava também, essa coisa humana, né, do atendimento, que é onde eu sentia um pouco da neurocirurgia. Eu falei, puxa, eu vou ter que passar muito tempo operando, e eu gosto da conversa, do procedimento limpo, né, não aguentava cirurgias com muito sangue e tal, a neurocirurgia é um procedimento limpo. E aí eu fui no final do ano, na hora do X, assim, eu falei, cara, e agora? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Fui pra psiquiatria. Desgrila, mas e aí, cara? Me diz um negócio. Não teve uma angústia nessa busca incerta? Ou quando você fez o X de escolher, você já estava segura que aquilo Eu já tinha ali. passado a angústia, assim, eu acho que eu tive muitas angústias e eu ficava. Eu tinha uma amiga que já tinha feito outra faculdade antes, ela era um pouco mais velha que eu tinha feito odonto, fez medicina comigo, minha melhor amiga de faculdade, viu? E ela ia fazer psiquiatria, então ela fez psiquiatria, ela já tinha todo esse jeito de conversar, de explicar, e ela ficava, Dani, olha as pessoas que já fizeram as duas coisas, olha a trajetória delas, veja quem você se enxerga lá no fundo, veja como, que às vezes você tem um desenho, né, ai, aquela ilusão, eu quero isso, quero aquilo, mas será que as coisas se encaixam? Você vai conseguir encaixar o que você quiser, mas olhe. E aí eu olhava, né, poucas neurocirurgiãs que tem, pessoas que eu admirava muito, mas realmente eu via a dedicação, a quantidade de tempo para aquilo, e não era 100% o que eu queria, por mais que eu sou super workaholic, adoro trabalhar, estudar, capricorniano sim, tá? Tudo que é meio de Capricórnio sou eu, escarrada.
Mas eu queria casar, eu queria ter filho, eu queria ter, né, um momento do meu esporte. Então eu olhava e falava, cara, eu acho que eu vou sofrer. Eu acho que eu vou ter que abrir muito mão de algumas coisas que eu quero. Então eu fui trabalhando isso no final, no último semestre. Assim, a decisão foi do meio do ano para frente mesmo. E aí comecei em vários, aí fui em cursos, aí tudo quanto era coisa. Tinha a aula da fisiatria, eu ia lá no HC, tinha não sei o que, eu ia, sabe, para ficar ouvindo e ver se aquilo fazia sentido. Fui conhecer, fui na ACD, o professor Marcelo Ares, incrível, que ela, da fisiatra da ACD também, uma pessoa com um carinho enorme, me levou para cada detalhe, me mostrando, e eu fui naquele que me encantando, eu falei, poxa, que trabalho bonito. É o meio copo cheio, né? Eu falo, Você, você considera que você foi, então, acolhida? Você acha que as tuas buscas e as tuas jornadas dentro da área foram pessoas te deram a mão? sim, muito, muito, uma cidade pequena, né? Então é uma grande família, assim, não tem quem não se conheça, não tem quem não se ajude, não tem. É uma especialidade que é um grupo do WhatsApp, né? Que a gente tira dúvida com os mestres o tempo todo, assim, que todo mundo discute o caso que está no consultório. Então é muito gostoso, assim. Você sabe o número de especialistas no país, né? Faz ideia? Posso pesquisar, mas é perto de 900, assim, bem pouco. Tá. Entendi. É, não sei, nunca pesquisei. E aí, voltando pro tudo, voltando pro início, tá? O que eu tinha te falado, até pra gente chegar até aqui, o momento da escolha. É, como é que é a tua estrutura e origem familiar? Pais, irmãos e afins. Bom, eu tenho dois pais, já muda, né? Minha mãe e meu pai tiveram eu como filha única, né? Separaram muito cedo, assim, eu era muito pequena. E eu nasci aqui em São Paulo, nasci no Capão Redondo, talvez você não conheça, mas é o bairro do Mano Brown, né? É um bairro bem periferia de São Paulo. E eu fui, aí minha mãe teve um segundo casamento, né? Com uns 4 anos de idade. A periferia de São Paulo está correlacionado a dificuldades ou não? Você teve uma boa infância? A gente morava era um lugar simples, mas numa casa boa, né? E foi meu pai que construiu, meu pai é engenheiro civil, meu pai é engenheiro civil. E ele vem de uma condição familiar um pouco melhor, assim, mais estruturada. Minha mãe, muito simples, toda a família muito simples, poucas pessoas estudaram, essa maior parte, né, fizeram magistério, mas cursos superiores, enfim, não tinha, né, vieram de sítio, tudo, sempre trabalhou muito, minha mãe é enfermeira. E aí, nessa época, eles se conheceram aqui em São Paulo, minha mãe fazia enfermagem em Mogi das Cruzes, que era a antiga USEP, né? E meu pai fazia engenharia civil. E eles namoraram um tempão juntos e logo ela não tinha família, que era toda a família do interior. Então a família do meu pai virou a família dela, né? E aí eles tiveram um namoro muito tempo e na hora, enfim, né, que a gente sabe, quem tem filho, a dificuldade que é realmente um relacionamento quando você tem filho, não é tão simples assim. E não deu certo, e aí eles se separaram, e depois meu pai casou de novo, minha mãe casou de novo, e aí meu segundo, né, meu padrasto, meu segundo pai aí, que eu não chamo de pai, né, chamo pelo nome, é o Sérgio, foi minha referência muito grande, assim, ao longo da vida, né, ele é médico, ele é médico cirurgião, e aí a gente foi pro interior quando eu tinha 5 anos, né, um pouquinho antes de 5 anos, minha mãe estava grávida do meu irmão, e aí eu cresci no interior, eu cresci em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, do lado de Mozimirim, né, que é um pouco mais conhecido por causa do time futebol, apesar de ser menor a cidade. A gente sempre tem essa rixa, né, quando a cidade é pequena, Mozimirim menor que Mogi Guaçu, mas era uma cidade mais conhecida, e eu cresci lá, minha infância toda foi lá. E meus pais sempre foram muito amigos. Então a gente tem uma relação, todo mundo muito junto. Meu pai casou de novo, teve 2 filhos do casal, e todos meus irmãos são irmãos. Assim, até meu irmão, que não é irmão, se considera irmão. Então, essa foi a minha vida. Assim. Aí eu cresci. Qual é a diferença do teu irmão que viveu
Na mesma casa que você? São 5 anos. Cinco São anos de cinco diferença? Ah, anos. não é 5 anos muito, e né? meio, quase, mas eu Aham. cuidei muito Não, dele. a tua referência, então, em casa foi sempre saúde, né? Foi sempre saúde. Minha mãe é enfermeira de hospital municipal lá do Marigate, em Campinas. Minha mãe foi coordenadora de enfermagem por muitos anos. Então, ela viajava, dava 40 minutos, 45 minutos todos os dias. E meu pai neurocirurgião. Então, eram dois que trabalhavam pra caramba, né? Tá, sua infância e adolescência. A felicidade maior? Era estudar, era esporte, que era? Eu acho que era tudo. Eu mesclava tudo. Assim, eu sempre tive uma vida muito regrada e muito cheia. Então, meus pais trabalhavam muito, a minha vida também era assim. Então, desde que eu me lembro, por gente ou nada, né? Eu sempre nadei desde entrei com 2 anos de idade. Comecei a competir com 6 anos. Ela E nadava por problema de saúde ou por escolha familiar? porque o sonho da minha mãe é, sei lá, espera que eu fosse nadadora, ela só esqueceu que eu ia ser um pouco grande demais, assim, não tinha estrutura física de nadadora, mas eu sempre fui muito esforçada. Então eu olho meus vídeos pequenas nadando e falo, meu Deus, essa menina está morrendo afogada, alguém ajude. Mas não, ela estava competindo, né? Estava nadando borboleta, achando que estava Mas você, rasgando. mas você chegava do outro lado, poxa. Chegava, exato. E eu fui nadando. Então eu acordava super cedo, pegava o ônibus intermunicipal, pequenininho, 7, 8 anos de idade. Imagina que hoje em dia tem isso, né? Pegava ônibus sozinho, intermunicipal, ia, treinava, voltava, pegava ônibus, almoçava, pegava ônibus para a escola, estudava. Sempre assim, não era super nerd, mas gostava de estudar, porque era uma cultura da minha casa, né? Meu pai, o Sérgio, ele sempre estudou muito, muito, muito. Então, a minha visão é sentado na mesa com o livro aberto, sentado me Uhum. explicando a cirurgia que ele ia fazer no dia seguinte, o paciente que ele tinha atendido discutindo os casos. Então, eu vivi muito isso. Mas eu sempre amei também a natação. Eu acho que chegou um momento que depois eu saturei, mas com 9 anos de idade eu fui para Tallahassee numa clínica de natação sozinha, com 9 anos de idade. Minha mãe realmente investiu e ela ia, assim, por mais que trabalhasse com a burra, ela ia em todos os regionais comigo. Todos os finais de semana tinha competição, ia ela com a marmita na excursão, com todo mundo. Então, assim, acaba que se amadurece, né? Amadureci muito rápido, porque cuidava do meu irmão, que era mais novo, todo mundo trabalhava o dia inteiro, então eu tinha um pouco essa responsabilidade. Com 9 anos, uma mala nas costas e bora lá para uma universidade em Tallahassee treinar natação. 3 semanas pareceram 3 meses ou 3 anos. Era infinito aquela distância da minha família, né? E então eu tinha as duas coisas. Eu sempre fui bastante moleque, assim, brincar na rua. E que história é essa de física também, que não fazia ideia aí da tua jornada que você citou? Então, mas eu sempre gostei muito de matemática, né? Eu falo, eu fui criada com um pai neurocirurgião, mas eu vim de um pai engenheiro. Uhum. Então, na raiz ali, você tem uma veia, né? Eu falo, eu só fiz medicina porque eu fui criada nessa família. Se eu tivesse sido criada com o meu pai, eu teria feito engenharia, não tenho a menor dúvida disso. Não é aquela coisa, nossa, eu sempre sonhei em ser médica. Não. É porque era o meio que eu fui crescendo e eu tenho esse cuidado. Eu cuido de todo mundo, eu sempre cuidei de todo mundo. Eu cuido de primos, eu cuido de irmão, eu cuido da família desde pequena. E eu cuido das pessoas. E aí eu fui crescendo estudando, sempre amando matemática, eu dava aula desde cedo. Nossa, eu dava aula de segunda Uhum. série, a nossa era 8 anos, né? Então seria a terceira. Mas eu já dava aula de matemática para os meus amigos, ajudava todo mundo, eu não queria que ninguém fosse mal. Então eu via que as pessoas estavam com dificuldade, eu falava, não, gente, vamos ficar uma hora a mais que eu vou ensinar vocês nisso. E é uma coisa que eu gostava. E aí a física veio no Mas colegial. isso tinha grana envolvida nessas aulas? Eu acho que nessa época eu não. Na verdade, assim, eu não cobrava de quem tinha dificuldade, sabe? Assim, eu não conseguia cobrar de ver que as pessoas não sabiam. Depois lá pra frente Uhum. eu cobro, tá? No cursinho, assim, eu já cobrava. Mas nessa época eu fazia dinheiro vendendo coisa na rua mesmo. Eu fazia brigadeiro, maçã do amor, vendia coisa na porta, batia na porta com 7 anos. Não, mas peraí, pra que você queria dinheiro? Ah, porque eu tinha que me virar, sei lá, né? Eu sou capricorniana, cara. Tipo, eu quero dinheiro. Mas era pra comprar o quê? Quais eram os desejos, pô? Era Indo, bicicleta, ia era comprar uma coisa bala, na era o quê? cantina, exato. Eu não ia ter dinheiro pra comprar uma coisa na cantina, eu ia fazer meu dinheiro, entendeu?
Então, desde cedo, ninguém nunca mandou eu ir procurar dinheiro em lugar nenhum, não precisava disso. Graças a Deus, morava simples, mas tinha tudo, né? Mas eu tive outras A coisas. física, eu Eu te quis ser interrompi. delegada antes. Eu quis ser delegada antes, tá? Peraí, Porque delegada de quê, cara? delegada de polícia. Meu padrasto, ele é legista. E Ah, aí eu tá. acompanhava as autópsias dele desde 9, 10 anos de idade. Eu adorava a investigação de por que a pessoa morreu. E aí eu ficava lá, ia nas autópsias horas, com ele estudando o caso, e eu falava, meu, vou ser delegada, vou ser delegada. Não, mas peraí, você tá de brincadeira. Você ficava de boa no necrotério? Adorava. Pô, nunca Adorava porque gostei ele daquilo, é pô. muito nerd, ele é muito nerd. Então ele tratava aquele momento da autópsia como uma aula de anatomia. E assim, Uhum. olha que legal isso. Essa pessoa, provavelmente ela fumava, porque tem essa marca. Olha, ele fez uma cirurgia cardíaca, porque tem isso, isso, isso. Então ele ia me contando uma história, e né, aquela pessoa morta ali, ela tinha uma história, ela tinha uma vida, e Sim, ele, sim, 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 sim. né, e ele ia contando aquilo com tanto carinho e respeito pelo que ele estava fazendo. Não é só estou procurando porque ele morreu, eu estou vendo a história da pessoa. Por que será que ele estava naquele lugar que ele foi morto, sabe assim? E aquilo era demais para mim, aquela investigação era uma coisa que eu amava. E ver ele fazendo laudo, ele ficava horas fazendo aquele laudo, tentando ajudar, né, a investigação. E eu amava. E aí era uma das coisas que eu passei anos falando: eu vou ser delegada, imagina. Minha mãe, você tá doida, para com isso. Pô, graças a Deus você desistiu, pô. Aí eu mudei pra enfermeira, aí ela falou que ia me tirar da escola, e aí eu falei: tá bom, então, então eu vou ser médica. A enfermagem ela não deixou, não? Não, não podia nem pensar. Eu falei, vou amanhã te tirar da escola, você da enfermagem, que é muito sofrido, é, muito, é um trabalho muito desgastante, não tem reconhecimento, isso e aquilo. Eu vivia com ela, então, imagina, ia sempre lá no hospital municipal, via o Ah, primeiro mas paciente. mas com certeza, essa humanização que você tem no teu discurso, nos teus posts, tem muito correlação com o que a tua mãe entregou na vida pra você, né, pô? Dois, exato, muito dos dois. Minha mãe é isso, minha mãe cuida 24 horas de todo mundo também, até que ela não conhece, sabe? Se tem alguém, eu vejo que precisa de cuidado, vai e sou totalmente xerox disso, né? Fui criada com isso. Então, para mim, o natural é cuidar, não existe não ajudar alguém, não importa quem seja. E E aí a física, eu te interrompi e te tirei a física do foi caminho. porque eu cansei de fazer cursinho. E aí eu amava física, sempre amei, dei aula, aí dei aula bastante tempo, eu sempre dei aula de matemática e física. Amava ler Marcelo Gleiser, ele escrevia na Folha. E na época, né, de vestibular, a gente ficava lendo jornal para fazer redação. E eu era apaixonada pelo Marcelo Gleiser, eu ia em todas, ele tinha muita palestra, né, que ele vinha da palestra da Folha de São Paulo, lia os livros dele, era apaixonada por astronomia. Meu padrasto também tinha luneta, a gente via muito, estudava planeta, ele me Mas isso aí você tava no cursinho. colegial, no colegial, eu já amava física e astronomia no colegial. Aí prestei o primeiro ano, não passei. Aí, o segundo ano, fiz um ano de cursinho. Aí, nesse ano de cursinho, eu sou muito ansiosa. Então, eu passava mal, eu vomitava, eu Nas sofria. provas. Não era uma época de terapia, né? Se Deus tivesse colocado terapia mais cedo nas nossas vidas, né? Mas você tinha que aprender a lidar com o estresse, assim, se Uhum, vira aí, né? E aí chegou, eu não passei no primeiro ano de cursinho por 50 pessoas, mesmo em lista de uhum. espera. Você sabe quando você vê seu nome? Acho que era por 47, foi 47 pessoas. Chega. Chega, eu não quero mais ver. Porque cursinho, né, eu já dava aula pro professor, né? Porque eu já estava lá no ranking dos primeiros alunos, uma vez aqui no Etapa, em São Paulo, no segundo ano de cursinho. Eu falei, não, chega, eu não quero mais, já estou dando aula para todo mundo. Eu vou abrir meu horizonte, eu tenho certeza que eu vou me dar bem no que eu fizer, vou gostar, vou amar. E aí eu prestei física na UFSCar. Ainda não tinha medicina na UFSCar, que é a Federal de São Carlos. E passei em quinto, fiz minha matrícula. O reitor veio conversar com os 5 primeiros alunos para tentar convencê-lo, né, convencer a gente a ficar. Cheguei lá, aquele estereótipo, né? Só homem, pessoal cabeludo, cor clean. Minha mãe falou que ela olhava e falava: Meu Deus, é sério mesmo? Você vai ficar aqui? E eu feliz da vida, assim, eu já estava me sentindo em casa. Eu vou fazer física. E aí saíram depois dos resultados de medicina, eu passei em todas e aí pude escolher que era o que eu queria fazer na Unifesp.
Ai, que susto! Achei que você tinha feito um tempo de física, pô. Eu falei, Não, pô, como é que eu vou conectar essa física na história dessa doutora, pô? não, mas eu teria dado certo também, falando assim, Eu teria dado certo, é ótimo. adoro. Segundo meu marido, ele tá no mercado financeiro, porque gosta do dinheiro, gosta da conta. Ia estar bem, talvez melhor que na medicina. Tá, e aí os 6 anos de medicina? Aí você passa feliz, e como é que, É, como é que, como é que, como é que é a jornada de faculdade? Como é que é teu despertar e teu encontro aí com a medicina, que você já tinha o referencial dos teus pais, e aí você viu uma realidade. Aquela realidade continuou da forma que você acreditava, ou foi uma descoberta? Foi um algo novo? nossa, eu acho que foi muito melhor. Acho que foi muito Foi muito maior. melhor? Na verdade, o primeiro ano eu acho que é ruim pra todo mundo, né? Você tem aquela frustração, caramba, pra que serve bioquímica? Pra que eu tô vendo essas coisas? Mas eu me apaixonei muito rápido, assim, eu amava tudo que eu tinha. Eu lembro quando começou patologia, que juntava, né? Uhum. Patologia me trazia muita a questão da autópsia, de você olhar aquilo e fazer a correlação clínica. E aquilo era apaixonante, mas teve uma coisa que foi fundamental e que até hoje eu valorizo muito, até com os novos médicos e com quem eu contato, eu trago muito Uhum. o que eu aprendi com uma matéria que era observação à prática médica, que a gente tinha no início da faculdade, eu nem sei se existe mais, com o professor Paulo Schor, que você conhece, né? O oftalmo maravilhoso. E o Paulo, para mim, ele e a Julieta, que era da psiquiatria, ele era um dos mentores dessa disciplina, e ela trazia você do primeiro, segundo ano para dentro, colocava você dentro de uma UBS para aprender as coisas, não com a visão de que você fosse aprender medicina, mas que você fosse Uhum. olhar e se incomodasse com o que está errado e que você trouxesse o que está bom. E era exatamente a sensibilização da humanização. Então, a gente leu A Face Humana da Medicina nessa época, que é um livro Pô, que muito legal. legal. O Médico, do Rubem Alves, a gente discutia livro. Então, era uma disciplina para te sensibilizar. Tipo, trataram bem? Você achou que a pessoa foi bem tratada? Você achou alguma coisa que podia ser melhor? Como que você quer ser médico? Sabe? O que você enxerga, o que é médico, o que é cuidar, o que... E eu acho que ali eu me encontrei e falei, que é isso? Essa sou eu. Você vê aquilo e falava, que natural, essa sou eu cuido de todo mundo. O Paulo fazia isso também? Hã? O Paulo também dava essa disciplina? Ele era o mentor master, assim, minha iniciação científica, minha primeira publicação, se você procurar meu nome, você vai achar a primeira publicação, tá meu nome com a dele, falando sobre essa disciplina. Caramba, vou falar com ele sobre isso. É ele quem? Ele é a Julieta, que é uma psiquiatra, não lembro agora o sobrenome dela. Julieta e Paulo. Pô, vou botar isso daqui. Paulo já participou do Fala Doutor. Julieta, Ah, Pô, amei Paulo, essa disciplina. Mas Paulo, obviamente que eu não falei com não, ele sobre isso, porque eu não tinha essa não tinha essa, informação. Se você tivesse me dado essa informação, com isso, não. certeza eu teria abordado sobre isso, pô. Foi bem transformador, assim, eu me aproximei muito, eu lembro que ficamos chorando ali, depois a gente ajuda, né, também os novos alunos, então eu fiquei participando disso bastante tempo, reformulando a disciplina, e acabei inclusive indo para a parte da oftalmo, muito com ele, eu fiz liga de oftalmo a faculdade inteirinha eu fiz liga de oftalmo, eu amava oftalmo, por ter também muito dessa Não, relação. eu ia te falar que você falava que não gostava de sangue. Eu falei, pô, por que que você não escolheu o oftalmo também, pô? E eu amava, de verdade, assim, eu dei muito plantão em PS, tirei corpo estranho, aprendi a fazer faco no olho do porco lá, fiz cirurgia, fiz muita cirurgia, fiquei muito tempo. Mas, mas eu gostava do PS, eu falava, cara, não é meu futuro, eu vou ficar fazendo PS a vida inteira, né? Eu gostava da doença, eu gostava do negócio ali grave e tal. Sim, sim, sim. E aí, quando você pensa no futuro, eu falo, não, isso não é o futuro. Mas eu amava, tá? Eu teria dado muito certo na oftalmo também. E tinha muita coisa da física, né? A refração, o estudo. A gente tentou Muita. desenvolver um olho. Eu lembro que eu fiquei com um tempão desenvolvendo um olho para fazer fundo de olho, para ensinar a fazer fundo de olho, que a gente Uhum, pudesse trocar os fundos de olho. Então, ele me deu aquele olho, o olho, né, de vidro lá. E uhum, aí a uhum. gente ficou fazendo a cobertura, onde entrava a luz, era tipo um filme para refletir. Depois eu fiz um curso de fundo de olho para clínicos.
Porque eu sempre tenho isso, tipo, o que você faz tem que servir para todo mundo. Eu não gosto de olhar naquela ótica muito pequenininha. Cara, eu sei dor, então eu tenho que ensinar dor para todo mundo. Não é o fisiatra só que tem que saber dor, todo mundo tem que saber dor. Ah, eu sei fazer fundo de olho brincando Uhum. super rápido, então todo mundo tem que saber fazer fundo de olho super rápido. Todo mundo tem que saber olhar todas as interações. Então montei o curso lá de fundo de olho para clínicos na Unifesp, lá com o pessoal da Liga, e amava, né? E aí fiz liga de epilepsia, porque era neuro, que eu já amava, então fiquei com a neuro e com a oftalmo. Então ninguém acreditava que eu não ia fazer oftalmo até o fim da graduação. Eu falava, não, gente, é neurocirurgia, é dor, né? Aquela coisa, né? A minha casa era isso, e eu amava. E então a graduação foi isso, mas você falou, né, da nerd, de estudar, então eu me dividia bastante. Então, eu treinava todo santo dia, eu nadei a faculdade. Seu digníssimo esposo não apareceu na história ainda não, né? Apareceu no quarto ano da faculdade. Ah, já aparece no quarto ano? Quarto ano da faculdade. E aí Tá eu bom, treinei. então já conecta ele na história. Boa, então eu perguntei na hora certa, então. Nadei pra caramba a faculdade toda, conheci meu digníssimo no inglês. Ele é engenheiro, ele é normal, ele não é médico. E a gente se conheceu no curso de inglês, na UESAP. Éramos amigos por alguns anos, até que a gente foi para um encontro final do inglês. Acabou o inglês. A gente não tem amigos em comum, a gente não tem nenhum grupo em comum. Foi a única chance, eu falo, da gente ter ficado junto. Foi ali, foi o último encontro do inglês. E era um grupo legal, que a gente, até hoje, a gente é muito amigo. Todo mundo casou, teve filho, a gente se encontra até hoje, 17 anos. E aí a gente saiu e ficou nesse dia. Ele estava vindo de um relacionamento de 5 anos, namoro que ele tinha terminado. E ele ia para a Alemanha. Ele ia ser transferido para a Alemanha. E a gente tinha recebido a proposta, ainda não estava muito certo. E a gente começou a ficar no segundo, terceiro mês. No quarto mês ele foi embora para a Alemanha a trabalho. E aí a gente se via a cada 3 meses. Ele veio para cá ter 30 dias úteis maravilhosos de férias. Então ele fala que ele investiu muito para pagar a passagem para vir para cá para me ver. Foi um baita investimento. E aí eu, no final da faculdade, né? Então, óbvio, Não né? arrumou um estágio lá não, pô? Hum? Você não arrumou nenhum estágio na Alemanha não, pô? Então, esse assunto sobre a Alemanha, né, como vai ficar gravado e tudo mais, brincadeiras à parte, mas eu nunca fui pra lá enquanto ele estava lá, porque os meus 10 dias de folga era da internet. E eu não abri mão da internet. Tá bom, passa dessa parte. Conflito, não, não. Sem DR. Não, tô brincando, mas a gente sempre fala disso. Ele fala que é uma briga de relacionamento eterno. Ele fala, eu me recuso a ir pra Europa com você, porque eu fiquei lá 2 anos e você não foi, porque você não abriu mão da intermédio. Eu só tinha 6 intermédios, a Europa tá lá. E era isso, a workaholic que treinava todos os dias, eu não ia deixar de competir, né? E você continuava nadando? Nadei todos os dias, faça sol, faça chuva, com quebrado, aquecedor ou não, piscina gelada em São Paulo. Sexto ano eu não tive uma falta Mas e você não nada mais não, né? agora eu tô bem, bem sem vergonha, mas eu nadei bastante, ainda competi master depois, eu nadei, na minha primeira gestação eu nadei quase até meu filho nascer. E agora eu ainda tô numa academia que tem piscina, mas eu sempre arrumo uma desculpa, porque eu malho assim, 5h30 da manhã, Mas você né? gosta, Dani, de nadar? Amo, amo, é um Cara, eu momento acho de muito organizar. chato nadar. Nadar é um super exercício, né? Quem não nada fala, meu, mas fica olhando o azulejo, porque eu organizo a minha vida. Assim. Nadar, eu organizo meus pensamentos, organizo minha vida. Sério? Você consegue. Você pensa na hora que você tá nadando? Muito, 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 muito. Mais do que na terapia, se bobear. É mesmo? Nadar e a sensação, eu amo exercício físico, né? Então, eu falo, eu não tomo antidepressivo, mas acho que se eu não fizesse atividade física, eu precisaria da serotonina que eu tenho no exercício físico em remédio. Ah, isso aqui já dá pra virar um corte de saúde pública, né? Porque ajuda demais. É isso, né? A grande verdade eu acho, né? A gente, como sociedade, cada vez mais, a gente tem ficado dependente do digital, né? Não, E sem fazer exercício. tem que ser o que seja gostoso pra você, sabe? Essa coisa de, ai, tem que fazer musculação? Tem. É o que Sim. ganha massa muscular, é o que vai te dar longevidade aí saudável. Mas a musculação, ela entra quando você está fazendo algo que te dá propósito. Então, né, beach Sim. tennis, tá super na moda.
É uma coisa que eu comecei a fazer, eu já joguei tênis, joguei handball, joguei futsal, então quem gosta de atividade física, eu já fiz tudo, né? Já andei de skate, patins, mas quando eu fui pro beach tênis, foi com esse intuito, assim, preciso de um momento de lazer na minha Uhum. semana, eu quero pisar na areia, vou aprender a jogar isso que tá todo mundo jogando, né? Eu jogava tênis, foi super tranquilo aprender a jogar, mas comecei a ter dor no joelho. Então, assim, fez 2 meses de aula, eu falei, cara, eu não aguento, não tô aguentando de dor no joelho, meu joelho começou a inchar, eu drenei meu joelho 3 vezes, Que tava, isso, é né, mesmo? sobrepeso e tal. Eu falei, não, peraí, tem algo errado. Sim, E, sim, sim. e aí foi onde eu voltei pra academia mais firme, né, tinha ficado um tempo parada, eu sempre fiz academia, mas estavam 6 meses aí parado pós-pandemia, aquele desânimo pós-pandemia que a gente Lógico, tá, lógico. né, no ritmo, não tem como, não dá. Você quer fazer algo, mas você vai ter que fortalecer para que você não tenha dor, para que você tenha um melhor desempenho, para que você aguente. Então, e o exercício vai puxando, uma coisa vai puxando a outra, e o hábito saudável, né? Aqui em casa com 2 meninos, então vamos jogar bola todo mundo junto, desce fazer exercício. Meu marido luta jiu-jitsu também, faz academia super regrado. Então, um vai puxando o outro e a gente vai se levando, né? Início de carreira. Tá lá fazendo tua especialização. Eu É... para a Alemanha, tá? Tô Quê? junto. Apesar de eu não ter ido para a Alemanha, eu não ter saído do país, não troquei a intermédio, mas eu continuo junto, tá? 7 anos, Você assim. tá, ó, eu vi que você perdeu uns pontos aí por ter colocado isso no episódio. Você já tá querendo se desculpar, tá? Com certeza. Mas eu peço desculpa todos os dias, mas eu iria para a intermédio de novo, assim, tudo bem, entendeu? Como é que são tuas escolhas para início de carreira? Vou, vou, Olha, vou aqui generalizar o que você está falando que gosta de ajudar todo mundo. E aí vou tentar democratizar um pouco essa tua resposta para que você consiga, dentro da escolha aí da tua jornada de medicina física, reabilitação, dor e mais afins, o que que a grande maioria dos profissionais que escolhem a tua área costumam aí fazer no início de carreira? Plantão, ambulatório, então a gente faz consultório. clínica, né? A gente faz a de clínica na graduação, na Uhum. formação. Então a gente vai para o plantão de clínica, né? Foi onde até eu conheci o Thiago, né? O lugar que você fez também passou por E aqui. O agora a Thiago gente era boa demais, né, meu cara? parceiro de plantão e a gente lá na Anália Franco, era São Luís, ainda não era Rede D'Or, a gente deu plantão muito tempo junto. Então você começa com plantão, aí só que você sai da psiquiatria com muito lugar, né, para trabalhar, porque não tem tanto profissional e é uma área que a gente, para quem não conhece, né, a gente atende, tem 2 grupos principais que a gente falava antes, hoje não usa mais tanto esse grande incapacitado, pequeno incapacitado, mas são as sequelas, né, então eu falo que todo mundo que tem uma incapacidade física é a atuação do pediatra, então o paciente tem um AVC, ok? O neuro vai lá, vai tratar, vai dar medidas para que ele não venha a ter outro. Então, ele Uhum. tem uma aterosclerose ali, a gente vai prevenir isso daí com medicação. Mas e aí? E o depois? Né? Ele ficou hemiplégico, ele ficou afásico, ele vai precisar de uma órtese, ele vai precisar, vai ter uma espasticidade, vai ter que fazer uma toxina botulínica. Então, manda para fisioterapia, mas não é só fisioterapia, né? Tem a terapia ocupacional, tem a fono, tem a psico. Então, o fisiatra, ele é o grande maestro desse processo de reabilitação. Então, ele vai ver qual é a área de lesão cerebral, o que, que ele pode, né, recuperar, o que é possível. A gente tem um ano aí de janela de maior ganho de reabilitação para o cérebro. Então, quando você sai da pediatria, o campo é muito grande. Tem o lesado medular, o paciente com paraplegia, tetraplegia. Quem é o médico desse paciente? Né? Ninguém para pensar. Quem cuida do Uhum. lesado medular? O clínico do lesado medular é o pediatra. Então, vai tratar bexiga neurogênica, vai tratar dor, vai tratar sexualidade, vai tratar tudo. E a parte de dor, a gente chamava antigamente, né, de pequeno incapacitado, mas não é pequeno incapacitado, na verdade ele é um grande incapacitado, porque a dor pode ser pequena, mas a incapacidade é grande. Então, são pessoas que param de andar por conta de dor, que param de trabalhar, que param de ser produtivas e tudo mais. Então, é uma área que é muito grande, né? Você pode atuar em todos os lados, tem a parte de procedimento, a gente tem a formação também de acupuntura, da residência lá na HC,
e procedimento de infiltração articular, toxina botulínica. Então, quando eu saí, eu já peguei alguns ambulatórios para trabalhar também, não estava nem formada ainda. Na verdade, eu entrei na Prevent no meu último ano, não estava ainda formada, não tinha questão da RQE, né, todas essas Uhum. coisas. Então, você começa cedo. Então, eu tinha o plantão e eu já comecei os atendimentos de fisiatria no civil. E aí você já tá casada? Lá, lá, lá. Ele já voltou, já acabou Faz perguntas difíceis sobre datas, porque eu não sou a melhor Não, pessoa. mas vamos lá, ele já volta você falou que ele falou 2 anos. Você Não, conheceu no quarto foi período, depois, depois da segunda residência. A gente namorou 7 anos. A gente casou depois da neurofisiologia. mas isso ele já estava no Brasil. Já, ele voltou na minha formatura. Tipo, meu presente de formatura, ele veio embora por os 2 últimos anos de faculdade. O que, de certa forma, Tá, foi bom, porque eu pude estudar pra caramba, né? Pude pegar finais de semana, estudar pra residência e tudo. E eu ia fazer neurocirurgia, né? Então, lembre-se disso. sim. E aí, quando eu passei em pediatria, assim, né? Passei com a nota de quase entre os primeiros da clínica médica do HC, porque eu estava realmente muito na noia de estudar. E, e fiz. Então, aí comecei a trabalhar, fiquei no plantão, amava a clínica. Nossa, eu amava dar plantão de clínica. Por várias vezes eu pensei, cara, será que eu devia continuar a clínica? Será que eu deveria, depois da pediatria, fazer cardiologia, fazer alguma outra coisa? Porque eu era apaixonada por clínica e fiquei muito tempo dando plantão por gostar. Realmente era. Mas você era apaixonada pelo caos do PS, você era apaixonada pelo desafio clínico Clínica, de pela xadrez. Tá, pelo xadrez, assim, por investigar, por ter que achar a tá, causa. Eu ia tá. embora, ficava pensando no caso, se eu voltasse no outro plantão, tivesse internado, eu não era da enfermaria, né? No São Luís era bem separado, era porta a porta, porque eu era R1 e eles não deixavam, se você não tivesse a formação, nem ir para observação. Mas eu ia atrás da observação, ia ver e o resolver como um todo. Então, quando eu estava na pediatria, eu agulhava todo mundo no pé. Eu infiltrava. Tá, não, peraí, não, eu tenho que te interromper numa coisa muito importante aqui. Qual foi isso é uma coisa que eu tento perguntar para todo mundo, porque é um negócio muito louco, que é o HC. O quanto o HC moldou essa tua abordagem clínica e essa forma de lidar aos pacientes, porque aquilo ali é um negócio completamente Pô, insano, né? é maluco, é maluco. E minha mãe era de lá, minha mãe e meu padrasto eram de lá, né? E eu lembro que meu primeiro estágio, quando eu cheguei lá, gente, eu fiz Unifesp, é uma escola tão grande, né? Falo tão grande quanto, tão conhecida quanto, mas ela é muito menor de estrutura física. E aí, como eu tinha crescido no interior e vim para São Paulo, eu falava que era como se eu estivesse numa cidade do interior, que todo mundo se conhece, e de repente eu caí numa cidade grande, que era o HC, né? A USP de São Paulo, era muito grande. E o primeiro estágio foi no pé, quando sortearam lá, né? Eu caí de cara no PSM, que é o PS Clínico do HC. O que eu tô fazendo aqui? Eu vou morrer, alguém vai me engolir nesse lugar. Sei lá, os pacientes vão ter que me ensinar como que eu atendo. E é isso, é sobrevivência, só que é uma sobrevivência muito supervisionada, muito. Tem uma coisa que eu admiro demais lá, que não importa o plantão, o chefe estava lá. Era meio da madrugada, o chefe estava lá atendendo com você, discutindo com você. Ele não estava na casa dele, ele não estava dormindo, ele estava pegando na sua mão e te ensinando a fazer. Então, você Isso é legal de tinha escutar. é maravilhoso, assim. Então é encantador. Eu não tinha como não me apaixonar. Eu entrei por PS com excelentes professores, com a galera que me deu o curso de emergência clínica para eu passar na residência, Uhum. ali dando plantão comigo, sabe, no meio da madrugada. Então isso era muito demais, assim. Só que quando eu entrei lá, minha mãe era do PS, minha mãe era enfermeira do PSC, que era do PS cirúrgico, onde ela conheceu meu padrasto, né? Depois. E era do lado, clínico e cirúrgico. Eu falei, como vocês não denunciaram esse lugar? De Deus, é maca no corredor. Eu tô passando debaixo da dobutamina. Eu tenho que empurrar um e passar. Aquilo me deu, sabe? Um desespero, um encore também. Eu lembro que eu tô fazendo um encore. Não é possível que o lugar funcione assim. E aí você vê a quantidade de milagres, né? Como eles fazem um milagre para dar conta de atender todo mundo. E aí você muda, né? Você vira a chave e fala, ok, é desesperador ver isso. Mas a pessoa em situação de rua tá vindo procurar abrigo porque tá frio. Então ele tá inventando uma doença para estar aqui porque tá muito frio e eles arrumam um jeito de receber, de acolher. É incrível, assim, é de outro mundo. O HC pra mim foi eu acho que me cativou mais ainda. Isso daí, eu sabia que eu gostava,
Mas eu acho que ainda eu não tinha tido isso na graduação, sabe? Onde realmente brilhou o olho foi na hora da residência. E esse momento você já está na Prevent. Eu entrei, não, na clínica não, eu entrei na presente no terceiro ano, que aí era o último ano da pediatria. Eu estava num plantão no São Luís, quando eu recebi uma ligação. Foi uma professora minha do HC, acho que procuraram a doutora Lin, mulher do Dr. Manuel Jacobson. A doutora Lin deu uma indicação lá e eles me ligaram e ela falou, olha, eu preciso, eu montei um grupo de dor que está começando aqui, tem ortopedista, tem neurocirurgião, mas eu preciso de alguém da fisiatria para vir desenvolver isso daqui. E isso, eu fui ver como era e foi meio louco, assim, porque começou como se te jogasse de bandeira abaixo, assim, sabe? Você pega e vai e faz e é teu. Toma que o filho é teu e faz isso funcionar. E minha primeira chefe lá foi a Priscila, que é a dona da Mercedes. A Priscila, eu esqueci o nome da Priscila. E ela era, ela era doidinha, assim, de agitada, mas ela é maravilhosa, porque ela pegava e falava, você consegue, você vai ter conta, você vai fazer isso, eu vou te pôr num curso disso, eu vou te pôr num curso daquilo, eu tinha acabado de começar, nem formada eu tava. Falei, calma, eu tô começando a atender, eu não sabia nem como organizar meu tempo, eu não tinha nem metodologia ainda. E ela, não, porque você é boa, você faz isso bem, eu vou te pôr pra isso, vou te formar como guardião, vou te formar não sei o que. Eu falei, nossa, por que ela quer me formar, cara? Eu tô me formando na residência. E eles têm muito curso, né? Eles sempre tiveram muito curso, muita formação nas pessoas de liderança dentro da empresa, só que eu não tinha ideia. Eu tava chegando. É, você nem queria, né? Não, não sabia nem o que eu queria naquele momento. Na verdade, eu sabia o que eu queria. Eu queria área acadêmica, eu amava a área acadêmica, eu queria ficar no HC, eu queria ser, né, não preceptora, mas seguir estudando ali, dando aula. Eu já dava aula, né, dentro da Não, mas, residência. Dani, isso é bem aquela história, tipo, você sabe o que você sabe, você começa a saber o que você não sabe, mas você não sabe o que você não sabe. Exatamente. Você não sabe que aquilo existe. É, Isso eu acho a importância do mentor. A pessoa que tá ali, meio que, e é o mentor do bem. A pessoa que tá ali, ou às vezes ela tem até, pode até ter um interesse de querer que o projeto cresça e tudo sim, exato. Mas de mais. alguma forma ela te valoriza e Ah, te mostra seus potenciais, né? E eu tive muitos mentores. Olha, acho que seria injusto até eu falar nomes, porque eu sou muito, muito abençoada nesse aspecto. Além do super, né, pai e padrasto que eu tive, ele sempre foi meu grande mentor de me guiar. Eu falava as coisas que eu pensava em fazer, óbvio, né? Ele era o meu guru, né? Você acha que eu vou aqui? Ele fez HC, né, turma de pessoas muito conhecidas lá, do Nicoleles, enfim, Dr. Gu, que foi também meu professor, foi um grande mentor do Tai, que foi com quem eu fiz neurofisiologia. Então eram pessoas que eu dividia a minha vida, porque era um colega do meu pai também, da época de HC, e eu falava, ó, tô pensando nisso, tô pensando naquilo, mas nem todo mundo também, assim, né, me apoiou, nem todo mundo achou que eu estava fazendo boas escolhas, mas eram pessoas que sempre foram, cara, você pode fazer mais, vamos fazer tal projeto, fiz pesquisas muito cêntricas, amava tudo isso, fiz a neurofisiologia, e ele sempre por estimulando, não, vai, você vai fazer isso, para eles você vai fazer doutorado, vai fazer mestrado, doutorado, você vai ser livre docente, você vai ser nossa professora, isso e aquilo, porque ele via um potencial, então isso pra gente, você acredita em você quando os outros também acreditam, né, ainda mais quando você tá recém-formado, então todo mundo acreditava, e eu mesma não acreditava, tá, então assim, desde antes de prestar medicina, eu olhava para mim e falava, cara, eu não tenho condição de fazer medicina, mas ok, eu vou tentar. E eu não achava que eu era, né, super capaz. Depois das poucos a gente vai, não, eu sou capaz, hoje já tenho menos disso, né? Mas cada coisa que eu fui fazendo, mas será que eu consigo isso? O curso de Harvard, meu Deus do céu, foi na R1 de clínica. O curso um ano, tinha que ler, sei lá, 8 a 10 artigos por semana, discutir cada artigo online, as aulas transmitidas ao vivo. Ele te chamava, sei lá, dormindo pós-plantão. E Felipe, Daniele? Daniele is there? Daniele? Ai, oh my God. Tipo, naquela sala gigante do ICESP, assim, com trocentos professores fazendo curso. Eu falava, meu Deus, tô pós-plantão, não lembro mais o que eu li. Então eu falava, não vou terminar esse curso, eu não vou pegar esse certificado, não vou dar conta disso. Mas sempre deu, né?
Não, e sempre dá, né? Eu acho que assim, essa questão da importância do crescimento na adversidade, né? Isso é até que a gente estava comentando antes, né? Em relação às novas gerações e às crianças, né? Que cada vez mais eu tenho certeza que eu sou culpado de tentar proteger, né? As Uhum. crianças, proteger meus filhos e, consequentemente, gerar uma certa fragilidade neles, né? Mas é isso, e eu acho que o esporte trouxe muito isso, né? O esporte, Sim, você vai sim, passar sim, 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 tudo, sim, sim, sim. então você aprende E, a. e, e isso eu acho um negócio legal, que eu acho que as duas coisas têm ponto positivo. Eu joguei vôlei muito tempo. E aí depois eu larguei o vôlei e eu comecei a fazer jiu-jitsu e fiz jiu-jitsu. Tem pouco tempo que eu não treino. Eu tive que fazer uma artroscopia no quadril em 2011. E aí hoje eu não consigo ter tempo de malhar para fazer fortalecimento de core e treinar em alto nível, sabe? E aí acaba que eu deixei um pouco de lado. Mas o esporte individual tem muito isso, né? De Uhum. você, tipo, se superar e tudo mais. Você contra você mesmo, né? Eu sempre falo isso, né? Não, pô, você falou. A natação tem muito isso, né? O teu esposo deve, pô, falar e saber muito disso, né? Da questão do jiu-jitsu, do treino. E ao mesmo tempo. Tem uma questão. O jiu-jitsu é uma coisa que as pessoas muitas vezes não percebem, mas tem um quê de coletivo, porque você acaba que, de certa forma, meio que você bota a tua vida na mão de outra pessoa em certos golpes, né? Então, assim, você tem que ter uma confiança, né? Exatamente. Pô, o cara não pode ser um desequilibrado, né? Tipo, ele pode te machucar, né? E existe todo aquele contato, aquela resenha, né? Pré e pós-treino que acaba gerando uma equipe. E por outro lado, os esportes coletivos te trazem essa capacidade muito grande de relacionamento, né? E aí que o jiu-jitsu eu acho que não te dá tanto, você É a acaba divisão, sendo um pouco mais individualista. a Pô, você divisão do. precisa ter equipe Você tem que dividir, né? sincronizado, né? Senão não sai jogo, né? Exatamente. E isso é muito legal para trazer para trazer para a vida. E eu acho que isso é legal para trazer para o corporativo. E aí isso eu queria trazer para você. Você falou muito da questão acadêmica. Você teve algum momento de escolha? Tipo, vou mais para o corporativo mais forte e vou abdicar do academicismo, e até da questão. Você atende ainda, né? Não, eu parei. E aí esse é o ponto. Assim, então, Como é que foi esse desenvolvimento para chegar no momento decisório? bom, eu sou uma pessoa que pega e faço, né? Então, deu um problema, eu vou pegar, vou resolver, vou fazer. Então, na dor foi isso. Eu comecei a montar um ambulatório de dor. Eu falo, não, eu preciso de uma agulha. Mas por que agulha? Porque eu preciso infiltrar, tem que resolver na hora. O paciente não pode ir embora com dor. Eu preciso de tal coisa. E aí eu fui ajustando. Não, ó, o ambulatório tem que funcionar assim. Todo lugar tem que ter uma caixinha tal. Outra, estou usando. Como que eu sei que alguém usou? Então, eu fui arrumando os processos sem saber que era processo, sem saber que era totalmente Uhum. intuitivo mesmo, sem nenhuma formação disso, mas fui trazendo outras pessoas, e aí o que eu fazia e via que dava certo, eu ia ensinando os outros, olha, eu tô atendendo assim, para dar tempo, pra eu atender nesse Essa tempo, mudança da câmera tá demais, cara. Tô tá, adorando você em pânico, assim, tentando se encontrar nela. computador, caramba, é, perdi, você viu, Não, né? pera, você tava nos Eu processos, fui a fazendo, agulha tá organizando, tá, vai. eu fui fazendo as coisas, e aí o grupo de dor foi crescendo, fui trazendo vários outros fisiatras para trabalhar junto comigo, e terminei a neurofisiologia. Quando eu terminei a neurofisiologia, quando eu atendia na dor, chegava muito caso que aquilo, né, é uma empresa familiar. Então, a empresa familiar é o indicado do fulano, é o indicado do Uhum, fulano, o Pedro, né? Você já comentou aqui também com o uhum, Pedro Pati. Ah, vem indicado do Pedro, vem indicado do doutor Eduardo, né? Que é o próprio dono. Ah, o doutor Eduardo pediu para atender um colega da banda, pediu para atender não sei o quê. E eu não tinha ideia nem de uhum. quem eram as pessoas. Eu estava chegando ali, tá bom, atendo, atendo, e atendendo todo mundo. Terminei a neurofisiologia e já comecei a aplicar, né? Falei, pô, vou fazer eletroneuro, comecei a trabalhar com o chefe, né? Que é o doutor Gu, com o Dr. Tai, que foi com quem eu fiz a formação lá aqui na Beneficência Portuguesa, ele tinha ambulatório, então eu comecei a fazer ambulatório com ele, peguei laboratório para ir trabalhar, que era no ABC aqui perto, né, Grande São Paulo,
E fui, daí comecei a mudar. Pô, agora posso ir saindo da clínica e posso ir fazendo dinheiro com algum outro tipo de plantão, porque a neurofisiologia dá isso, né? Você consegue pegar uns plantões, assim, para fazer exame. E decidi com uma amiga minha, vamos comprar a máquina? Porque aí com a máquina a gente fica mais livre de fazer exame, era caro, não tinha dinheiro, então vamos dividir em Uhum. porcentagens vezes, ela tinha um pouquinho de reserva, e eu ia casar, então meu dinheiro estava indo para, compramos apartamento na planta e casamento, não dava para investir tanto nisso. Falei, ó, eu vou te pagando, eu vou trabalhando com a Eletroneuro e eu vou te pagando as mensalidades da nossa máquina. E a gente começou a trabalhar isso, ia para Sorocaba, levava minha mãe era nossa auxiliar, então minha mãe dirigia o carro, a gente descansava, né, quando eu ia eu com ela, e ainda era nossa auxiliar de sala, punha o paciente na sala, esquentava a mão, recebia o paciente super bem, agradava tudo, né, enfermeira, aposentada, mas vamos. E aí eu peguei e mandei um e-mail pro doutor Eduardo. Eu falei, doutor Eduardo, sou uma médica da sua empresa, atendo os pacientes, seus amigos, fulano, ciclano, ciclano, atendo dor. Fiz neurofisiologia, quero montar a sua rede própria de tratamento. Comprei meu equipamento, estou disposta a fazer os seus exames. Aí ele me deu o nome lá do Márcio Nascimento, né, que hoje está no plano dele. Aí falou, fale com o Márcio. E aí fui eu lá, eu com meu equipamento, explicar para ele o que é Você tinha duas alternativas, né? Ou acontecer isso ou ganhar uma carta de demissão, né, pô? mas eu atendia bem as pessoas, eu não devia gostar, porque as pessoas iam falar que eu resolvia a dor do povo, né? Falei, não, nossa, ele ia falar, não, continue na dor e não me perturba a cabeça, para de inventar moda, né? Você comprou equipamento, o problema é seu, né? E aí montei a Eletroneuro com essa minha amiga, que hoje está na Austrália, ela foi embora para a Austrália, e a gente trabalhava de segunda a sábado, dividindo todos os plantões para dar conta da rede, assim, bora atender, até que um dia, enfim, eu ficou com meu aparelho anos ali. E eu atendia ainda consultório, ainda tinha um dia 2 dias de consultório, atendi a dor. Eu não gosto de fazer a mesma coisa todo dia. Então, assim, eu tenho Uhum. uma necessidade por desafio, super, eu preciso de problema, eu procuro problema. Meu marido fala, meu Deus, você procura problema para resolver que nem é seu. Eu procuro, eu quero resolver problema o tempo todo. E eu não consigo fazer a mesma coisa. Então, minha agenda sempre foi dor meio período, eu não atendo dor o dia todo, não dá, é insano atender dor o dia todo, por isso, porque você se envolve. Né? Eu falo que é igual a psiquiatria, você se envolve com o sofrimento, você se envolve com uma vida, então eu precisava desligar. Aí eu fazia dor, fazia eletroneuro outro período, porque eletroneuro é exame, conversa menos, é uma história um pouco mais breve ali, e fazia toxina botulínica outro dia, que era mais procedimento, fazia o consultório, fiquei no HC muito tempo ali no ambulatório de toxina botulínica, ainda ensinando alunos do curso de Uhum. aplicar. E então eu ia mesclando isso daí, isso que eu sempre adorei. Só que chegou um momento que o volume estava muito grande de trabalho, né? E aí eu já tinha assumido, meu filho está com 8 anos, meu mais velho, eu tinha assumido a gestão mesmo, assim, mais organizada. Olha, você vai tomar conta dessa equipe médica, tal, tal. Eu estava com 31, então eu já perto de 9 anos aí, e eu muito nova, eu falava, cara, eu não tenho condição de fazer isso. E ele falou pra mim, só faça o que você faz no seu dia a dia. Ensina Uhum. as pessoas a fazerem o que você faz. É só isso. E aos poucos você vai aprendendo como fazer. Então era aquilo, vou convencer você, olha, eu atendo assim, porque assim funciona. Então, se você não está resolvendo na primeira consulta, você tem que ter um pouquinho mais. Eu fui fazendo, fui dando meu jeito. Mas eu sempre fui muito parceira, eu divido muito a dor, né? Eu tenho muito isso. Eu não peço para o outro fazer algo que eu não sei que isso é possível de fazer. Então eu tento fazer, eu vou lá, eu ponho a mão na massa e dizer, é possível atender nesse tempo. É possível fazer de tal maneira. E se perder tempo aqui, onde que eu posso ganhar? Então, todos os processos eu vou lá na Gemba mesmo, na noção de fábrica, para fazer funcionar e ver se vai dar certo a sala. Deixa eu ver se essa sala tem tamanho adequado. Até hoje. Eu estava essa semana de novo discutindo. Não, a pessoa está andando em zigue-zague. Eu não queria atender com alguém andando em zigue-zague. Então, eu Uhum. vivo muito isso. E aí começou tudo sobrecarregado. Eu estava no HC e meu celular apitando. Eu estava de final de semana trabalhando. E aí eu tive que tomar a decisão que era, cara, meu consultório é pequeno, tem uma clientela ali, tinha, né, tem 3, 4 neurocirurgiões que são até hoje meus parceiros, pedem minhas orientações até hoje, quem eu vou indicar para ele, mas eu tinha que tomar essa decisão, e uma das conversas foi com o Dr. Gu, que é da acupuntura, que é uma pessoa maravilhosa. Eu tinha aparelho de onda de choque no meu consultório, eu falo que eu sou muito abençoada, que o Gu deixava lá e falava, ó, se você fizer onda de choque, me paga 30%. Mas o quanto é o 30%? O que você cobrar.
Se você quiser cobrar R$ 50, R$ 100, R$ 300, R$ 400, o que você cobrar, você me dá 30%. Ele não quer nem saber quanto eu cobrei, né? Era uma ajuda ali, não tinha onde pôr o equipamento. E fala, cara, como que eu vou devolver o equipamento de onda de choque pro VU? Como que eu vou falar que eu vou parar meu consultório, né? Vou ficar numa empresa. E aí eu fui falar com ele, ele falou, é super natural. Ele falou, puxa, porque você faz para um no seu consultório, você vai fazer para 1.000, você vai fazer para 10.000, você vai fazer para 100.000. Então, você não vai deixar de atender. Você vai atender de uma maneira diferente. E isso para mim foi bem reconfortante, sabe? Eu não estou deixando de ser médica, eu não estou deixando de atender, eu não estou deixando de cuidar. Pelo contrário, eu aprendi muito mais depois que eu assumi a gestão, porque eu estudo muito mais, eu tenho que me atualizar muito mais, fazer linhas de cuidado, né, que a gente tanto fala. Não tem fórmula mágica. Ah, você pega um protocolo? Não, não pega um protocolo. O paciente não serve para um protocolo, ele não se adequa. Então você tem que estar pensando nas 10 possibilidades, nas 10 personas que você vai atender dentro de um protocolo e deixar isso desenhado para que o médico consiga tomar uma decisão rápida ali e treinar essa equipe médica para tomar essas decisões rápidas. Você estuda muito mais, né? Muito, muito, muito mais. E aí foi isso. Aí quando eu tomei essa decisão de vou fechar o consultório, cara, foi uma furadeira, assim, para mim, para secretária, paciente, um monte de pacientes que eu presente, um monte no consultório, foram tudo para presente atrás de mim. E alguns deles até hoje, eu tenho a maioria deles que eu atendo em ambulatório, até eu tenho tudo no WhatsApp até hoje. Ah, preciso de uma coisa, doutora, passei com tal médico, é bom mesmo, isso e aquilo, pede ainda meu aval, né, se eles estão sendo bem cuidados. E a galera foi atrás de mim lá, e aí eu fiquei com a eletroneuro, fiquei com o grupo de dor e continuei ainda no HC. O HC, a parte acadêmica mesmo, assim, eu demorei um pouco mais para largar, e aí eu larguei mais perto, aí quando eu tava passando a segunda gravidez, aí já tava muito pesado mesmo, de trabalho, de tamanho de empresa. Falei, cara, não dá, aí eu não tô fazendo bem nenhum dos dois lados, eu tô abrindo mão. E aí eu larguei Tá, lá. e aí vou parecer meio que chovendo molhado, mas que eu acho muito importante. É, como é que dá para ser Mulher Maravilha? Como é que dá para ser mulher, mãe, médica, gestora, e nadar, e aí? A gente abre mão de algumas coisas, né? Você escolhe o que você quer priorizar em cada momento. Teve um professor meu uma vez que falou para mim, um técnico de natação, falou para mim, se você tiver que pedir alguma coisa, sempre pressa para o mais ocupado, porque o mais ocupado vai arrumar tempo para fazer o que ele precisa fazer. O desocupado não vai arrumar tempo para fazer. Porque quando você está muito ocupado, você tem muita regra, você tem muita organização na sua rotina. Tudo tem, você já põe tudo em agenda, tudo está cronometrado, assim, tudo tem que fazer. Então eu acordo, vou para academia, saio da academia, tenho um horário, qual o tempo que eu tenho que demorar para tomar banho e me arrumar. Se eu demorei ali, eu já vou me maquiando no carro, porque eu já sei a hora que eu tenho que chegar em tal lugar. Então eu faço disso, tem gente que não vive desse jeito, eu vivo Uhum, totalmente cronometrada, mas para dar conta de tudo. Então, eu consigo dar janta todos os dias para meus filhos, eu consigo fazer lição junto, eu consigo pôr para dormir. Eu não estou durante o dia, eu tenho uma retaguarda gigante por trás de uma mãe, mulher, mãe maravilha. É uma empresa, né? Então, eu tenho minha mãe, que chega em casa às 9 anos, 6h30 da manhã, todo santo dia, que leva meus filhos para clube, que leva para a escola, e etc. Agora, né, tô na van e tal, mas a gente vai se organizando para escolher que momento que eu vou estar. Durante a semana, ele sabe, durante a semana eu trabalho. Eu estou com vocês esse período turno, a gente vai aproveitar e o final de semana é dele. Então, isso também trouxe um pouco a maturidade, ó, a minha maturidade, a terapia, né? Que eu falo que tem uma coisa que eu uhum, recomendo para todo mundo, é faça a terapia, se entenda, se conheça, valide o que você quer para não gerar sofrimento. Valide, eu amo trabalhar, eu quero trabalhar, eu adoro quando eu trabalho e, e vou me dedicar no final de semana. Vou ser mãe integral de sexta domingo. E assim eu lido super bem, assim. Claro, tem momentos que você esquece que tem que pôr a roupa tal na escola, que você esquece de comprar outra coisa e fala, ai meu Deus, eu vou ter uma péssima mãe. Não, mas eu sou uma péssima mãe. É simplesmente uma semana difícil, é uma rotina mais pesada e a gente vai dividindo, né? Você tem que abrir mão. Algumas coisas. Vai. o que é inegociável dentro aí dessas escolhas? Tem que ter esses pontos aí que não dá para abrir mão. Quais são É, os pontos mais relevantes aí na tua cabeça?
eu tenho muito isso do final de semana com eles, né? Reuniões de escola, eu participo de todas, não perco nenhuma. É, eu acho que esse negócio do final de semana, eu sou bem workaholic, sempre fui, foi meu marido que trouxe. Eu tava no meu plantão de sábado de manhã lá no São Luís, eu amava, ainda continuei na clínica, né? Aí ele falou, cara, é por dinheiro que você tá fazendo isso? Eu falei, não, mas é porque eu gosto. Mas final de semana é da família. A gente acabou de querer falar, cara, tem que ter o final de semana. Eu falei, nossa, você não precisa desse dinheiro. Tipo, organiza para ganhar o seu dinheiro segunda a sexta-feira. Sabe, domingo não é dinheiro que faz isso, né? E eu acho que quando você se organiza, assim, outra coisa que fez muita diferença na minha vida é o professor Francinaldo Gomes, pro final do Honor Silvio, não sei se eu conheço o Francinaldo, chamando para conversar. Você vai amar. O Francinaldo é o Honor Silvio que dá aula de educação financeira para médicos. E ele também fez uma virada de chave muito grande na minha vida. Não, me conecta com ele, pô. Vou te dar o contato, porque ele é incrível. Tem bolsa de valores para médico, tem uns 4 livros assim, que ele já publicou. Ele dá uns cursos maravilhosos. E logo que eu me formei, eu fui fazer o curso, foi indicação do meu pai, porque ele viu no livrinho lá da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia o curso. Falou, cara, vai lá, fazer que você vai gostar disso daí. E ele falava muito sobre, né, independência financeira, como você fazer colchão de segurança, organizar seus custos e etc. E ele trouxe uma virada de chave para mim, de que o dinheiro não é para o futuro, o dinheiro é para hoje. Né? Por mais que você faça o seu planejamento da independência financeira hiper, mega planejada, investidora, sempre. Ele fez comigo o primeiro investimento na bolsa. Eu compartilhei minha tela, sabe aquele paizão? Eu compartilhei a tela, ele falou, agora você clica aqui, contrário, ai meu pai amado, pelo amor de Deus, eu tô comprando ação, você vai acabar com o meu dinheiro, tal. Então ele foi desmistificando isso comigo, desmistificando o dinheiro, né, de uma vida simples que eu sempre levei, né, de muito controle financeiro em casa. E tipo, cara, tem que estar na conta que você quer fazer uma escova no cabelo uma vez por mês. Uhum, Tem que estar na conta que você quer fazer sua unha. E não tá errado. Tem que estar na conta a roupa que você quer uhum, comprar. Você tem que validar essas coisas. Então eu uhum, fui, uhum, eu falo que tudo é em paralelo, mas você quebra alguns paradigmas do dinheiro, né? O medo de falar do dinheiro. A gente fala disso muito abertamente em casa, fala com as crianças, fala com o marido, a gente discute muito sobre isso. E essa organização. Então, quando você prioriza, o que eu quero? Então, a minha prioridade de segunda a sexta é a minha atividade física, meu trabalho e minha terapia. Então, eu não abro mão da minha terapia, não abro, eu mudo a reunião que tiver, eu faço ela super cedo, né? Pra todo me matar, eu começo mega cedo meu dia lá. Mas são coisas que eu não posso abrir mão, porque é onde eu mantenho, né, firme para dar conta do restante. E aí eu vivo muito mais intensamente. Né? Eu vivo muito, eu chego na segunda destruída, quem trabalha comigo sabe. Segunda eu tô assim, com o cabelo virado, com aquela cara de, meu Deus, passou um trator em cima de mim. Mas eu brinquei o final de semana todo, eu curti pra caramba. E, claro, não deixo de trabalhar, né? Se vira e mexe tem alguma coisa pra gente resolver aí no final de semana. Mas eu acho que você tem que dividir e organizar, mas eu não abro mão desses períodos em família no final de semana. E eu tenho. A gente está aqui meio que caminhando para um desfecho, mas eu tenho que entrar num outro assunto que pode até demorar um pouquinho, mas só para a gente abordar, porque eu não vou me sentir confortável se a gente não entrar. Que é, nós estamos vivendo hoje alguns anos já de um modelo e um momento crítico do sistema de saúde como um todo. E pelas muitas postagens que eu vejo que você faz, eu acho que você corrobora muito aí com um time nosso aí de pessoas que querem contribuir para um sistema novo, uma transformação e uma mudança. Como é que você vê hoje o que a gente está vivendo e o que que você espera para que a gente consiga aí em algum intervalo de tempo ter alguma mínima transformação ou alguma esperança para um sistema melhor? Isso, né? Se a gente tivesse fórmula mágica, né? Já estaríamos ganhando Ah, tudo. não, com certeza, não, com certeza, Mas com eu certeza. não acho, não consigo muito bem ainda enxergar qual é a solução, né? Eu vou postando as coisas que eu acredito. Mas eu acho que quando você tem essa linha de cuidado como um todo do paciente e o cuidado na mão do paciente, né, principalmente da interoperabilidade de dados, eles serem protagonistas daquilo que eles estão fazendo. Então, a informação, o prontuário não é do hospital, não é do médico, o prontuário é do paciente.
E a escolha, né? A gente fala, mas você não sabe escolher o que ele quer. Ele não sabe porque você não ensinou ele. Alguém te ensinou a escolher por ele, mas você pode ensiná-lo. Meu, as pessoas têm muita informação aí. Então, se eles conhecerem quais são os tratamentos, quais são os possíveis desfechos, e tudo isso está sincronizado, é que é uma briga, são muitos players, né? Todo mundo quer ganhar. A saúde, ela não é um sacerdócio, né? Ela é um mercado. Então, a gente que escolhe cuidar, a gente tem, no fundo, uma questão muito de quero cuidar, mas todo mundo tem que dar conta, né? Então, Uhum, eu acho que tem essa dificuldade, assim, de briga, de cabo de guerra entre todo mundo, e isso precisa, de alguma forma, entrar em sintonia. Eu vivo numa empresa vertical, e é onde meu olho brilha, e eu resolvi ficar, e eu resolvi largar muito do que eu fazia, é porque eu consigo ver o começo, meio e fim. E quando eu te uhum, atendia uhum, consultório, eu uhum, tinha que estar fazendo um relatório para pedir uma infiltração, uma autorização, eu fazia de graça. Eu falava, cara, quer saber? Eu vou enfiar no valor da minha consulta porque eu quero cuidar do paciente, eu não quero cuidar da burocracia. Eu não quero preencher 50 papéis, esperar autorização para ele voltar, ele vai ser outro paciente desse que eu estou vendo hoje. E eu quero cuidar dele hoje. Então, quando você tira os intermédios, você uhum. consegue cuidar do início ao fim, sabendo que recurso você pode usar, o quanto eu tenho aqui disponível, você tira outros interesses, né? Você tira as preocupações de ter que convencer alguém, de ter que pedir autorização, de ter que, enfim, você só foca no cuidado. E isso brilhou muito meu olho, sabe? Na vertical, trabalhar numa empresa vertical é poder olhar o paciente, olhar o cuidado, não ter necessariamente que me preocupar com as outras coisas. Óbvio que agora, no nível de maturidade, 13 anos depois, eu sei que não é só isso, né? Mas quando Uhum. você começa a atender, se o médico está lá comigo, eu falo para ele, cara, você não tem que se preocupar, sei lá, se o paciente vai chegar até você. Eu vou fazer esse paciente chegar na sua mão, mas quando ele chegar, você vai atender ele do começo ao fim e ter resolver a dor dele. Ponto. Eu vou te entregá-lo assim, com o exame, do jeito que você precisa, mas vai fazer isso. Então, eu acho que você precisa integrar a cadeia para que todo mundo tenha o mesmo grau de responsabilidade. A pessoa que faz a eletroneuro não pode me entregar um exame todo, né? Ela tem que me entregar um exame muito bem feito para que eu tome a decisão. Então, ele não está lá fazendo um atrás do outro para fazer volume. Ele está lá para dar o diagnóstico que muda o meu desfecho de tratamento. Você tem que Uhum. integrar todo mundo, quem faz o exame, com quem atende, com quem entrega o laudo laboratorial. Eu acho que essa integração, se é um modelo de verticalização, se a união entre players, né, de hospital, diagnóstico, laboratório, e você tem que chegar no máximo possível de pessoas, né? Eu acho que a nova medicina integrada que o Shaw falou é muito isso, né? Conectada, a medicina conectada é a telemedicina dentro. Então eu tô aqui, cara, tá confortável, eu tô em São Paulo, eu tenho tudo. Eu tenho todos os exames, eu tenho todos os tratamentos, mas a maior parte da população não tá aqui, né? Quem está Uhum. precisando também de cuidado está aí no Brasil. Então, como a gente consegue multiplicar isso? Como você consegue entregar para mais pessoas esse cuidado que você faz aqui? Como replicar isso? E é simples, né? Eu acho que a medicina ela é simples. Ela tem que ser simples. A gente complica muito, porque evolui tecnologia, porque evolui tudo, mas eu acho que a gente vai ter que voltar para o simples, sabe? A tecnologia vai trazer o complexo, mas a humanização é o simples. Organizar o cuidado é voltar para o simples. Então, eu não tenho, né? Eu falo, não tenho, não sei como a gente exatamente vai chegar nisso, mas eu acho que o maior desafio para mim hoje é a integração tecnologia e humanização, porque eu acho que piorou muito com essa pandemia. A gente perdeu muito. A gente não, né? A sociedade como um todo, as pessoas ficaram mais egoístas, os atendimentos são muito piores. Eu vivo em vários lugares que eu consumo serviço também por aí, e integrar propósito com os interesses, com todos esses players. Eu também não sei exatamente como a gente vai fazer isso, mas eu vejo esse modelo de verticalização, a união dos dados, a verticalização do processo, sabe? A unificação dos processos, não simplesmente tem que um lugar só, numa empresa só, mas o processo ele tem que estar todo integrado. Você tem que dar o valor tirando o desperdício, sabe? Parar de fazer 10 vezes o mesmo exame porque eu não tenho acesso Uhum.
exame, procurar 10 médicos e um pergunta e não sabe o que o outro perguntou e já poderia estar Uhum. passando 10 passos à frente do tratamento. Acho que tem muito para a gente evoluir. Não é complexo, mas precisa de muita gente querendo. Você sabe que o que eu mais penso disso, né, de verdade, e o que me motiva. E aí eu tenho gostado muito dos teus posts, de verdade. Acho que você está tendo uma felicidade muito grande na construção dele e na escolha dos temas. Mas é, é ver que tem pessoas, sabe, bem intencionadas, Uhum, né? E aí você vê que as pessoas são as mesmas uhum. que elogiam o teu post, Sim, sabe? exatamente, Que curtem. né? Assim, exatamente. Cara. Sabe? E As pessoas meio que curtem os tem uma mesmos máscara. assuntos. É. Não, e a É, rede tem uma máscara. As pessoas às vezes se vestem um personagem, totalmente. né? E eu tenho muito isso. Eu não tenho personagem. Essa sou eu. Essa sou eu como mãe, essa sou eu como profissional. E o que eu falo ali é exatamente o que eu acho. E é o cuidado. Né? Quando você foca no cuidado, você não erra. Não tem como Legal. errar. Beleza, vamos finalizar nosso ping-pong aqui. Vamos lá. Livro favorito que te inspirou aí na tua carreira, na tua vida? Tem um? Como é que é? Olha, eu não sou uma pessoa de super leituras, já li bastante, Hum, mas eu acho que um que modificou bastante, até escrevi há pouco tempo sobre ele. Ele mudou. Eu tenho uma Dani antes e uma Dani depois. É A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Eu acho que livro é bom, né? nossa, acho que eu já li duas vezes, assim, cada vez que eu leio, às vezes uma coisa diferente, porque é isso, a gente tem um estereótipo, a gente espera algo de nós mesmos, a gente cobra uma perfeição que não existe. E quando você aceita essa vulnerabilidade, que você vai errar, e tudo bem, errei, vou tentar de novo, vou fazer, até na liderança eu faço isso direto com a gente, errei. Errei, vamos lá, volta tudo, ajusta. Hoje eu estava ajustando umas questões de agenda, uma das pessoas falou, ah, não, mas vai mudar a agenda de novo. Eu falei, calma, mas é que eu fiz a conta errada, assim, eu achei que ia dar certo, mas tá muito apertado o atendimento, não gostei. Vamos ajustar, aproveita que ainda dá tempo da gente ajustar. Então, acho que quando você se abre para isso, fica mais leve, sabe? Você Uhum. carrega um peso muito menor, assim, eu não tenho que acertar o tempo todo e não vou exigir isso das pessoas também, né? Eu permito que os outros errem, que assumam o seu erro e vamos lá, eu ajudo a construir novamente, né? A gente faz de novo. Esse é um livro que Tá. mudou bastante. É, habilidade que você acha essencial para os médicos desenvolverem hoje, pensando aí em meio que longo prazo, né? Início de carreira, o que que você acha que o cara deve focar hoje? O que que você focaria? Eu querendo a mesma coisa, resolver problemas. Ótimo. Resolver problemas, não importa, eu acho que não vai mais ter área, sabe? Igual aquela coisa que eles pensam em separar a engenharia em pequenos ciclos, eu acho que talvez a medicina você consiga separar em pequenos. Se apaixone pelos problemas, não pelas soluções. É, exatamente. E acho solução, eu falo isso muito para meus filhos, o que você vai ter? Eles vão ser jogadores de futebol, óbvio, né? Tô na fase de vão ser jogador de futebol sem dúvida, e a gente apoia. Mas eu falo, filho, acha a solução para o problema de alguém, ou para o seu. Então, se tem alguma coisa que está difícil, acha a solução, não importa tanto. Você vai fazer engenharia, administração, economia, medicina, o mundo é do empreendedorismo. Então, você vai ter que achar maneira de entregar um serviço que alguém precisa. E a medicina você vai conseguir separar em pequenos probleminhas para serem resolvidos. Eu O acho que que é que mais te inspira no dia a dia hoje como médico e profissional de saúde? mesmo. O quanto de gente precisa ser cuidado, precisa ser ouvida, não só na nossa bolha. Né? Eu olho muito pro mundo. Eu falava quando eu escolhi fazer pediatria, né? Eu falava daqui a 10 anos, cara, eu vou ser muito conhecida, eu vou ser muito famosa na pediatria. Eu me via assim, sabe, aquela coisa internacional e tal. Mas esse famoso, eu acho que é um pouco do que eu enxergo como sucesso, assim, sabe? Que é você ser reconhecido pelo que você é, pela pessoa que eu sou. Eu sou conhecida na pediatria, eu faço a diferença pela minha especialidade, eu levo o nome da minha especialidade pelo o que eu sou. E eu impacto a vida das pessoas. Eu já estimulei pessoas que já me viram trabalhando e falaram, cara, vou fazer pediatria. E estava em outra área, foi fazer pediatria, e foi me perguntar o que eu fazia.
Então, eu acho que isso faz a diferença, sabe? Você querer cuidar. E sempre vai ter alguém que precisa ser cuidado. Então, assim, não pode perder esse elemento. Então, E pegando a conexão com o que você estava falando agora, para ficar aqui documentado que o pessoal depois da minha equipe usa. O que que é o sucesso para você? eu acho que é exatamente isso. Certo? É você ser reconhecido por quem você é. E você fazer a diferença, fazer impacto na vida das outras pessoas, por fazer o que você faz todos os dias, com coração, com alma. Eu acho que não tem sucesso melhor. Assim, é uma coisa muito gostosa, sabe? Ter esse reconhecimento. Você faz a coisa bem feita de coração, não é porque você está ali vestindo uma roupa de chefe. Não, não é isso. Porque você é essa pessoa. Né? Isso para mim faz diferença. Muito bom, minha amiga. E eu acho que você conseguiu passar aí essa tua essência do sucesso no episódio de uma forma espetacular, super transparente, na essência que eu busco aqui para o Fala Doutores, para a gente ter uma conversa realmente franca, né? Em que a gente consiga ter naturalidade e que as coisas e os assuntos vão fluindo. É sempre mais agradável para mim e acredito que para a grande maioria das pessoas que assistem, né? Porque fica muito mais espontâneo, né? E a gente acaba tendo a essência que, que eu acho que a gente precisa e que falta tanto hoje. E isso aí não é só na medicina, eu acho que é a sociedade em geral. Então, assim, de verdade. Obrigado aí por você ter dado aí o teu tempo e ter conseguido aí se doar dentro do teu tempo na essência aí do projeto, que indiretamente acaba sendo você, o que facilita muito para você essa forma de ser. Então, assim, obrigado. E onde é que o pessoal te acha, Dani? Redes? LinkedIn, principalmente, né? Daniela LinkedIn, estou lá bem ativa Está e, super ativa. e lá respondo super rápido, estou bem ligada ao celular. Maravilha, minha amiga, de verdade. Obrigado aí pela Obrigada, participação. mesmo, adorei. Foi excelente, tá? Tuas considerações finais aí para a gente finalizar. Ah, eu queria te parabenizar pelo final, eu adoro o final, gente. Assim, não desista, qualquer dificuldade que possa ter, porque faz muita diferença, eu adoro ouvir. E eu acho que a gente faz assim, a gente planta a sementinha, a gente faz o bem ao próximo, você faz alguma coisa, isso vai se multiplicando. Então, eu acho que isso aqui que você está fazendo, você com certeza está inspirando muita gente. E mesmo quem já chegou onde quer chegar, ou quem já conseguiu, aquilo que eu falei, né? Eu ouço alguns vídeos seus, assim, eu falo, caramba, que história de vida legal, olha o que essa pessoa viveu, olha quanto aprendizado me trouxe, né? Eu acho que a gente tem que buscar o tempo todo evoluir como pessoa, aprender mais, aceitar que a gente é vulnerável e que a gente está aqui para aprender, né? Aprender, ensinar e fazer melhorias aí para o nosso sistema de saúde, que tem muita coisa para a gente fazer melhor e juntos, né? Porque acho que ninguém faz nada sozinho. Então, tirar os egos aí, tirar as armaduras, né? E viver mais leve. Então tá bom, tá vendo? Fez o papel de host. Não preciso falar mais nada. Terminou o episódio pra mim. Ó, que maravilha, viu? Facilitando a minha vida. Dani arrasou. Muito, muito, muito bom. Pessoal, ó, até terça-feira. A gente se vê. Fiquem com Deus. Fomos.